Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, onde falamos tudo sobre os nossos reality shows favoritos. No Instagram somos o @Extra Podcast e no Twitter é o @ExtraPodcastBR. Nosso e-mail para o contato é o extrapodcast@gmail.com, onde qualquer sugestão é só mandar pra gente, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no e-mail, pode falar. Nós saímos todas as quintas-feiras falando do MasterChef, agora que a temporada está para começar, e todo sábado falando do No Limite. Então, fiquem atentos aí, porque tem reality show para dar e vender, e vocês vão ouvir tudo sobre a gente em qualquer plataforma de áudio, seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts. É só entrar lá, nos avaliar, por favor, gente, com as estrelinhas positivas e deixar os comentários o que podemos melhorar ou temas que vocês querem que a gente traga para cá. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a bancada completa, a Gabi, a Isa e o Aslan, né, meus companheiros de Mastercast BR, e hoje temos uma convidada muito especial, que ela foi finalista do Masterchef Brasil 2021, que é a Kellen. Oi, Kellen, seja finalmente bem-vindo ao podcast. Olá, gente. Obrigada, né? Obrigada pelo convite. É um prazer imenso, vocês sabem, estar aqui falando com vocês. Eu que acompanhei, ouvi vocês durante a minha temporada e foi uma grande alegria, assim. Foi muito bom ouvir vocês durante a minha temporada e ouvir essa opinião tão sensata, eu diria. Olha, tá vendo? É todo dia que participante de reality show elogia a gente, porque a gente tá acostumado a criticar alguns, mas vocês estavam muito bem na temporada de vocês, a gente exaltava sempre. Porque como a gente falou, a gente narrava vocês e avaliava conforme o programa mostrava. Então a gente só tinha aquela 1h30, 2 horas de programa para dizer o que a gente achou de cada um. Então foi bem legal quando você me falou que estava ouvindo a gente, você sempre foi uma querida com a gente, então é realmente um prazer grande estar com você aqui hoje. Ai, obrigada, mas realmente eu gostei muito do trabalho de vocês, assim, eu lembro da primeira vez que eu ouvi, eu falei, gente, eles estão um pouquinho além, assim, porque a gente está acostumado a ver comentários aleatórios na internet. Eu falei, gente, esse pessoal não está entendendo realmente o que está acontecendo dentro do programa. E vocês pareciam que tinham essa visão bem sensata, mesmo com as críticas, assim, não é só por causa dos elogios, não. Vocês tinham umas críticas de vez em quando, mas sempre muito sensatas, assim, isso é bem bacana. Ah, então. Então vamos começar bem do comecinho com uma pergunta bem simples, que é uma pergunta adicional. Kellen, como foi participar do MasterChef BR? Você que saiu de um universo, né, que não tinha um programa de culinária, e aí chegou no programa de culinária, e como foi ser bombardeada, né, com essa coisa de televisão, ter que cozinhar na frente de jurados renomados e sobreviver até a final? Gente, foi uma loucura. É muito doido. Assim, eu, como vocês, era muito fã do programa, sempre fui, sempre assisti, sempre acompanhei, maratonei outras vezes, e me imaginava, eu realmente me imaginava no programa, mas viver tudo aquilo realmente foi muito diferente de tudo que eu pudesse prever, assim. A rotina de gravação, assim, primeira coisa, entrar num estúdio já mexe com a sua cabeça total. Nunca tinha entrado em contato com realidade de televisão e tudo mais, a experiência em si é muito louca. E você agora é acadêmica de nutrição, né? Então foi para Sim. aula, para uma área bem perto mais da comida, né? Chegou mais por perto. Sim, na realidade eu já fazia, eu já tinha começado, eu tinha iniciado meu segundo ano de nutrição quando eu entrei para o programa. Fiz faculdade, que na época estava remota por causa da pandemia, durante as gravações, fiz o que eu conseguia, porque era muito difícil, bombei num monte de matéria, estou atrasada aí num monte de matéria por causa do programa, mas valeu super a pena. Nossa, durante o programa. Que loucura. Olha, foi uma loucura. Tá vendo? Entre uma crítica de Fogaça, Jacquin e companhia, tava a Kellen estudando, gente. Tá vendo? Tava aí, né? A vida do brasileiro não é fácil, né? A vida de Não. participante de reality show, melhor ainda. Mas como você falou isso de coisa remota e tudo, o MasterChef aconteceu num ano super atípico, né? Gente, aconteceu no meio de uma pandemia, né? Que vocês não tinham as tradicionais provas externas e não tinha aquele contato maior, né? Com pessoas queridas. Era vocês com vocês e produção. Como foi isso? Viver essa Sim. experiência numa pandemia. Olha, eu me senti meio que um experimento de laboratório, assim, porque a gente literalmente viveu num confinamento, né? Tava todo mundo ali trancado, com muitas regras, sem contato com o mundo externo. Foi uma realidade paralela que eu vivi, assim, durante, no meu caso, né? Quase 100 dias, que é tão paralelo que eu não consigo. Eu falo 100 dias, 3 meses, mas não parece que não bate o tempo, sabe? Parece que foram anos que eu estava ali.
E, enfim, essa coisa da pandemia mudou tudo e foi a primeira vez para o casting, para a produção, né? Tudo mudou, então a nossa edição foi a primeira a acontecer assim. Essa que vai ao ar também tá. O pessoal está confinado num hotel, então acho que eles já devem estar adaptado a algumas coisas, deve estar um pouco mais tranquilo até para o casting, né? Acho que todo mundo sofre, mas foi complicado. É bem complicado mesmo, porque você fala isso de mais tempo, né? Porque além de tudo de vocês gravarem, né? O programa continuou no ar um tempão, né? Porque um episódio por semana vocês gravavam com um ritmo maior, mas a gente só via uma vez por semana, vocês são muitos participantes, Sim, então digamos que você viveu o MasterChef um ano inteiro, né? Assim, prolongado, foi uma foi. coisa grandiosa. Até o último episódio, que foi em dezembro, eu vivi 100% MasterChef. Eu não conseguia fazer mais nada da minha vida, sabe? Eu não conseguia mesmo. Quando a gente saiu do confinamento, foi, acho que em agosto, mais ou menos. Então, rolaram aí 4 meses de programa, que eu achei que eu ia, sei lá, fazer várias coisas e tal. Mas, assim, eu vivi 100% presa no programa. Não tinha como não ser. Ainda mais sabendo que eu estava na final, né? Aquela expectativa para a final toda semana até chegar dezembro. Muita ansiedade. E não poder contar pra ninguém, né? Assim, ainda tinha isso. Não, não podia contar. E, assim, me adaptando, inclusive a questão das redes sociais, né? Porque enfim, muito seguidor chegando, eu não era acostumada com isso, e ter que falar com o público, ao mesmo tempo que você está sendo vista na TV, tem uma persona lá, né? Tem uma face sua na TV, mas tem a Karen, que é tantas outras coisas aqui, sem poder dar spoilers, sem poder contar que estava na final, então foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu acho que esse é o aspecto mais, assim, talvez o menos visto, né, pelas pessoas de fora, porque é, o público, de forma geral, tem uma tendência a enxergar as pessoas lá de dentro somente como personagens ali dentro, né? E eu acho que, principalmente, essa última temporada do MasterChef deixou bastante claro pra gente todas as outras coisas que se passam por trás, né? Todos esses problemas de conseguir levar essa vida dupla. Tem até esse fato da faculdade que a gente nem imaginava, né? Então, talvez a proximidade de muitos dos participantes com as redes sociais também deu uma facilitada pra gente enxergar isso. Sim, sim. É porque, igual eu falei, né? É muito pouco, mesmo lá dentro, é muito pouco. A gente grava horas e horas e horas, né? Se for dividir as câmeras ali, dividir o tempo de câmera com todo mundo que tá, acaba passando muito pouco. E a gente faz e fala várias coisas. Até quando a gente tá no mezanino, a gente brinca muito, que daria para aparecer um pouquinho mais a nossa personalidade, digamos assim, né? Mas como não é o foco do programa. A gente acaba, quem assiste acaba conhecendo, lógico, um pouco, né, do jeito da pessoa, da personalidade e tal, mas acaba focando um tanto mais na cozinha ou no enredo em torno da cozinha. Então, isso cria expectativas nas pessoas que estão assistindo, né, para o lado bom e para o lado ruim. Então, para quem está começando a lidar com isso agora, no meu caso, né, quando foi, não é fácil não, mas é muito bom, é muito gostoso, assim, é um aprendizado que é maravilhoso, assim, estou gostando muito. Eu gostaria de saber um pouco sobre a experiência de se assistir, assim, se você achou que a edição, obviamente a edição só podia mostrar um pouco de tudo que acontecia, mas se aquele pouco que apareceu de você foi fiel a aquilo que você achou que estava representando ali no programa, porque esse é um assunto bem complexo, né? Tem muita gente que sai, às vezes, infeliz com a edição que recebeu, que achou que foi mostrado de uma forma não muito coerente com o que era, e tem gente que sai feliz, assim. Gostaria de saber como que Sim. foi pra você. É interessante essa pergunta, porque eu lembro de falar disso desde os primeiros dias que a gente estava junto no hotel e tal, antes mesmo de começar a gravar, e nas primeiras gravações eu conversei com algumas pessoas, eu lembro de comentar com a Helena, acho que até com a Isa, enfim, com algumas pessoas, na verdade eram muitas lá no início, então a questão do reconhecimento, eu tinha um pouco de receio, de medo dessa questão do reconhecimento, porque você tem uma imagem de si mesmo, né? E quando você não tem nenhum tipo de controle, ou muito pouco controle sobre isso, eu tinha um certo receio de como eu ia me ver, de como ia passar, enfim, essa questão toda que você falou. Eu acho que, na maior parte, assim, como eu disse, como é pouco tempo para cada um, eu acho que teve muita coisa bacana que mostrou de mim, assim, do meu jeito.
desse lado muito centrada, né, de sangue no olho, de não abaixar a cabeça e tentar dar a volta por cima e tal, que foi um pouco da minha narrativa, que eu não tinha ideia que ia ser assim, e eu fui descobrindo assistindo, mesmo depois que já tinha sido gravado, antes de eu assistir, eu não sabia que a minha narrativa do programa era essa, sabe? De ser mais jogador, estrategista, de ser, enfim, sangue no olho e tal. Eu não sabia, mesmo depois de gravar, que eu tinha construído essa imagem. Então, a coisa de assistir é realmente muito diferente. Eu acho que quase ninguém fica 100% satisfeito, né? Porque, querendo ou não, é um programa que pega, tipo, quando você faz a prova totalmente bonitinha e dá tudo certo, você quase não aparece no episódio, né? Vocês bem sabem disso. Vocês gostam do perrengue, é a culpa é de vocês que assistem. Vocês gostam de ver o perrengue, né? É a coisa toda. Então, 100% satisfeito é muito difícil de você ficar. Algumas coisas na edição eu realmente não gostei da forma como foram passadas e tal, mas são coisas que eu fiz, eu estava lá disposta a passar por isso, sabia que ia acontecer. Acho que todo mundo, em alguma medida, passou por isso, né? Tanto nessa questão, pode ser pessoal, de reconhecimento, de descobrir coisas ou traços, características minhas que nem eu reconhecia muito bem, né? Pode ser um tanto disso, um tanto de coisas que a edição pode ter explorado, que poderiam, talvez, no meu ponto de vista, ter sido outras, melhores, e não foi, mas acho que aconteceu com todo mundo. No geral, eu acho que pareceu bastante de quem eu sou, sim. Legal, E legal. você estava na temporada com pessoas que são bem desenvoltas, né? Porque, por exemplo, você chegou na final com o Eduardo e com a Isabela, que já são ratinhos de rede social, né? O perfil deles já são grandes, já eram bem conhecidos, já eram bem desenvoltos. Desculpa te cortar, mas hoje eu sinto assim que eu não tinha a malícia da coisa, sabe? Eu tinha zero, zero, zero malícia. E malícia no bom sentido, né? De ter mais noção do que você pode falar, de que modo vai entrar. O próprio Eduardo, que, como vocês já falaram, foi o narrador da temporada, porque ele sabia melhor o que ia entrar. Ele mesmo falou isso, se eu não me engano, na entrevista que ele deu para vocês. Então, ele já tinha essa noção do que ele poderia falar que a edição ia querer usar, né? Então, tem essa malícia de experiência mesmo e tal, que eu não tinha, que eu tinha zero. Então, eu só me joguei e foi o que foi. Eu adorei que a Kellen destacou, né, que ela falou bastante sobre como ela foi como ela conseguiu ser uma pessoa centrada, né, ao longo da trajetória dela. E como ela foi passada dessa forma também na edição. E uma coisa legal, assim, é que, pelo menos no meu ponto de vista, é que no começo a tua trajetória não foi assim tão fácil, né? Eu lembro que até a gente comentou em alguns episódios que tu recebeu algumas críticas bem duras, assim, dos jurados, né? E dependendo de como é o psicológico da pessoa, a pessoa acaba se afetando por aquilo e não consegue, né? Demonstrar o melhor dela, né? Enquanto que tem Sim. outras pessoas que essas críticas fazem com que a pessoa se motive e que ela vá melhor, né? E acho que tu até demorou pra conseguir vencer a tua primeira prova, né? Tu ficou ali no começo, algumas vezes perto de ser eliminada, né? Ou com um desempenho mais mediano, e depois tu conseguiu ir se destacando, dar a volta por cima. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como foi conseguir se manter centrada, assim, se tu já sabia que tu era uma pessoa que tinha essas características, assim, de conseguir ser dessa forma, emocionalmente tão forte, né? E se em algum momento tu realmente achou que, tipo, aquilo não era pra ti por conta dessas críticas e tal. Bom, olha, eu tinha uma noção até certo ponto, assim, que quando eu quero muito alguma coisa, eu demoro a querer muito alguma coisa, sabe? Eu sou muito indecisa com as coisas que eu quero até decidir fazer de fato algo. Mas quando eu tô dentro, no caso, eu já estava lá, eu nunca pensei que não era para mim, por exemplo, como você disse, sabe? Eu sempre pensava em como eu poderia ganhar, em como eu poderia ganhar, em como eu poderia ser melhor, em como eu poderia não sair na realidade. Naquela altura, porque já era um. Eu ganhei. A minha primeira prova foi no sétimo episódio. Dos sete, eu tinha participado só de seis, porque o primeiro foi dividido pela metade, enfim. Então, de seis provas que eu tinha participado, cinco eu fui para eliminação. Então, eu só pensava numa estratégia de não sair, porque em algum momento eu achava que eu ia conseguir mostrar, sabe, que eu ia conseguir
mostrar que eu sei cozinhar e mostrar por que que eu estava lá. Então eu confiava que eu ia conseguir em algum momento. Eu tinha muito medo de sair sem conseguir fazer isso, mas eu tinha, assim, acreditava muito que queria muito conseguir. Então foi isso que me fortaleceu, assim. Não, e isso mostra muito a sua trajetória, porque como a Gabi falou, isso você recebeu duras críticas, porque uma das duras críticas foi do Fogaça, né, que falou, realmente desceu a lenha, e até no episódio a gente falou aqui, gente, semana que vem a Kelly sai, né, porque a crítica que ela recebeu foi crítica de ser eliminada. Mas poucas semanas depois, assim, poucas entre aspas, né, porque o MasterChef dura 3 anos, né, pra gente também aqui, você recebeu um comentário do próprio Fogaça dizendo que foi um dos melhores pratos que ele comeu no MasterChef. Você não tem aquela sensação de, nossa, eu venci, sabe, assim, quando você estava quase saindo e vê que você recebe um elogio máximo de um chefe do programa? Nossa, total, assim, essa sensação é indescritível, porque ainda mais lá dentro a gente só vive isso. Então, quando eu estava lá, o MasterChef era o meu mundo, assim, era 100% do meu mundo. Então, é só isso que você busca, né? Só um elogio. Você tá lá, tudo que você faz é para ter um elogio do chefe. Então, quando você conquista isso, é surreal. E foi aí que a gente começou a achar que você podia ser finalista, né? Tipo, o Tonho e a Laura também, ó, eles mandaram um beijo pra vocês, para você, que eles adoram você, né? Que eles são muito. Obrigada. A Laura Beijo falava pra que era o ele. mundinho. A Laura falava que era o mundinho Kelly em Brasil também, porque é, a sua trajetória pra fã de reality show, porque assim, nós somos fãs de reality show, mas a gente gosta de analisar sabe, o por dentro das coisas que acontecem. Então sua trajetória estava muito boa da gente acompanhar, porque até a gente falava dos seus confessionários que você pegou a malícia quando você falava que não tem, mas você pegou a malícia, começou a soltar umas piadinhas pra, sabe, pra o confessionário, e isso mostrou, você foi aparecendo mais nos confessionários, aparecendo tudo, então você foi boa, porque assim, como a gente fala de Isa e de Edu, que eles são muito bons de câmera e muito bons cozinheiros, você foi meio que aparecendo pela primeira vez pra todo mundo, né? Porque eles tinham o público deles, de certa forma, em algum lugar que já Sim. acompanhavam. Um pelo MasterChef Kids e a outra pelas redes sociais já. Você foi digamos, a nossa novata, né? A gente chegou, quem é Kelly pra... Vamos descobrir agora no MasterChef. Então, sua trajetória é bem interessante. Tanto se você tivesse vencido, seria a jornada de campeã escritíssima, porque você aprendeu mesmo a conduzir um reality show, porque como você vê isso, que você chegou pra cozinhar, mas o público aqui fora, você sabe que é um público de Big Brother Brasil, que é um público que pega no pé por outros motivos, que não são, às vezes, a essência do MasterChef. Então, mais uma vez eu caio naquela coisa que eu não tinha essa malícia, porque apesar de eu ser muito fã do programa, do MasterChef, eu nunca tive Twitter, por exemplo. Então tipo, não sabia a loucura que era essa questão de fãs de reality, né? Como as pessoas realmente se sentem donas e proprietárias das pessoas e da verdade e dos julgamentos e de tudo que acontece. Então, isso tudo foi novo. Eu criei um Twitter depois que eu já tinha saído do confinamento, enfim, o programa já estava no ar. Então eu comecei a entender, né? Comecei a ler, a gente não se aguenta, né? Eu li muito comentário no Twitter, li muito comentário no próprio YouTube, né? Que o público do MasterChef assiste muito pelo YouTube. Então aí que eu fui começar a entender esse mundo, assim. E é muito legal, por um lado. Eu recebi não foi a pergunta, né? Mas talvez vocês já iam chegar nisso, algum hate, alguma crítica e tal, mas foi muito pouco, em comparação ao quanto que as pessoas se sentem próximas a você, assim, quando elas te acolhem, quanto torcem, enfim. Eu queria mais perguntar da parte das provas mesmo em si, né? Porque assim, a gente tem aqui, nós da bancada do Mastercast, não somos amigos pessoais, né? Além de companheiros de podcast, assim. E a gente joga existe uma versão online aí do Masterchef que a gente brinca. E eu fui me aventurar a participar, né? Eu cheguei no top 4, então eu fico bem feliz com a minha participação. E a gente... Só que assim, eu demorava o dia inteiro, a gente tinha uma semana. Amigos, né? Mas a gente tinha uma semana pra pensar no prato, e a gente discutia, e aí eu ia no mercado, tipo, 3 vezes na semana pra ver se eu tinha pegado tudo que eu precisava. Teve um dia que eu fiz uma comida árabe, eu fiquei o dia inteiro cozinhando na minha casa. E bem assim mesmo. E aí, eu já tinha visto que você comentou outras vezes, né? Que você nem lembra mais como é que você conseguia ter tantas receitas na cabeça naquele momento. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente disso, assim, como é que era essa pressão e
hoje, né, depois de um tempo que já passou, qual que é a sensação que fica, assim? Se você ainda tem aquele desespero ou se agora você já consegue aproveitar? Olha, eu sou meio você na vida, assim, te falar bem a verdade. Eu faço toda uma. Para cozinhar, eu também gosto do mercado, eu gosto de analisar, faço as coisas com calma, sabe? Isso mudou um pouco. Quando precisa, é aquela coisa, né? Acho que eu viro uma chave. Quando precisa em casa, eu faço uma galinhada em 30 minutos? Faço. Acontece. Mas eu não sei explicar o mecanismo que a gente usa, assim, porque é realmente muito louco. Isso dependia muito de como a gente estava, assim, pelo menos eu, de como eu estava emocionalmente no dia. Isso ficou muito claro, assim. No dia que eu não estava tão bem, que eu estava muito cansada, ou não estava bem por algum motivo, estava vindo de uma prova ruim, ou algum motivo pessoal, que seja, era muito mais difícil. E nesses dias, especificamente, eu não conseguia pensar em muita coisa, então eu ia fazendo a minha receita no mercado. Pegava um monte de coisa aleatória, acabava que eu repensava e mudava de ideia no meio do caminho enquanto estava fazendo a receita. Isso às vezes deu certo e às vezes não deu muito certo. Em outros dias, assim, vinha como um estalo, uma mágica e a receita caía na minha cabeça, assim, que eu não sei de onde vinha como achando uma entidade mesmo. Enquanto a Ana Paula Padrão falava a prova, os chefes explicavam, via insights, eu ia no mercado e já com as ideias muito claras, também já aconteceu de eu ter uma ideia muito boa, chegar no mercado e não ter o ingrediente, a proteína, a coisa que eu queria fazer e me dar pane e não conseguir mudar de ideia lá dentro do mercado. Então aconteceu de tudo. Mas como você já viu falar, né, eu não consigo me lembrar exatamente de como eu criava, assim, de onde vinha. Lógico que a gente tem referência, a gente tem que ter bastante referência para entrar no MasterChef, porque vai cair tudo que é tipo de receita e prova. Então, com algumas referências, você consegue ter algumas saídas. Mas se eu fosse fazer todo o programa hoje de novo, possivelmente eu ia fazer todos os pratos diferentes. Eu ia ter as ideias totalmente diferentes. Até a Nossa, pressão, né? Que é completamente já agora já tá acostumado, né? Com essa pressão de fazer tudo nas correria. Porque a gente vê vocês sofrendo, porque vocês sofrem. Você falou que a gente gosta, realmente, a gente gosta do caos. A gente tá aqui, vocês no caos é a nossa alegria. Então, assim, a gente fica meio. Porque rende muita coisa, porque vocês tiveram aquelas provas que são simplesmente 30 minutos pra fazer uma coisa. A prova de vocês. Aquela prova do muro, com você, Eduardo, que vocês ganharam, que tinham que ditar a receita, gente. Aquilo, como é que vocês. Como é que querem fazer aquilo com uma pessoa que é seu adversário, aí ao mesmo tempo é seu aliado agora, porque vocês têm que ditar uma receita pro outro e tentar cozinhar direito. Ali foi uma coisa de pensar. Eu era muito estratégica, de fato, assim. Eu acho que eu consigo parar, e essa parte eu tenho, assim, de conseguir parar e pensar, não, o que que eu vou fazer? Que eu acho que a maioria ali não conseguiu ter em algumas provas, por exemplo, como essa do muro, até aquela que eu fui líder da prova do Jacan, que eu não podia tocar na comida, vocês lembram? sim, Então, sim. antes de começar a prova, eu pensava no que eu ia fazer e comunicava à equipe, ou no caso ali, minha dupla, o Eduardo, olha, Edu, a gente vai fazer assim, assim, assado. E, ao invés de sair fazendo, sabe? Então, eu fui e falei, Edu, eu vou ler toda a receita para você. Então, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Vou passar ela toda e depois a gente vai passo a passo. Então, eu peguei o documento que eu tinha com a receita, ele grudou o vidinho lá na parede e eu li toda a receita com ele. Aí a gente começou a fazer, quando eu tinha alguma dúvida, ele perguntava e assim foi indo. Enquanto a galera começou a fazer, assim, aleatoriamente gritando, sabe? Acho que essa foi a grande diferença. O segredo é ser bem centrado. Uma pergunta assim um pouco geral, na verdade, sobre a percepção que você tinha da avaliação dos seus pratos. Porque eu entendo assim que existe um olhar mais técnico, né, na hora de avaliar um prato, de questões, enfim, mais técnicas mesmo. Mas também às vezes entra um pouco aquela questão do gosto pessoal, né, do paladar de cada um. Se tinha assim, por exemplo, algum prato que você entregou e que pra você estava muito bom e aí de repente foi muito criticado, ou alguma coisa que você achou que estava mais ou menos e os chefes gostaram muito, se tinha assim muito esse choque de você achar que estava entregando uma coisa e a avaliação ser muito distante daquilo que você percebia que estava entregando, ou se num geral meio que batia assim com aquilo que você sentia.
Olha, rolou algumas vezes, assim, principalmente, eu acho que rolou durante a temporada inteira, mas principalmente antes da gente entender o que os jurados queriam e tal, em nenhuma prova, absolutamente nenhuma prova, eu entreguei o prato segura. Mesmo quando eu achava que poderia, que tinha ido bem e tal, eu não ficava segura porque era sempre uma surpresa, porque eu cheguei a entregar pratos que eu achei bem mais ou menos e ganhei prova, sabe? Não estava 100% feliz com ele, eu achava que poderia ter feito mil e uma coisa diferente e acabei indo bem ou até ganhando. E outros pratos que eu achava, nossa, tá muito bom, sabe? Assim, pelo menos pro mezanino eu vou. Posso não ganhar, mas vou no mezanino. E fui pra eliminação. Então rolou. É difícil, assim, porque a gente às vezes não dá tempo nem da gente provar o nosso próprio prato inteiro, né? A gente vai provando uma coisa ou outra enquanto faz, mas a gente não prova o prato das outras pessoas. Uma coisa que eu não tinha, que hoje eu teria mais malícia também, em relação a tempo de. Eu já queria fazer isso lá, mas não dava, nunca conseguia, de ter realmente mais tempo para empratar. Porque o empratamento para a TV é muito mais fácil você justificar um prato vencedor quando ele está muito bonito, mesmo que ele esteja com, sei lá, sem sal, do que o prato que está muito saboroso, mas está horrível no prato, sabe? Ah, Então, com é muito mais certeza. aceitável para o público aceitar uma vitória de um prato que está lindo. Porque aconteceu até dos chefes darem uma vitória, sei lá, para algum outro prato que não estava tão bonito quanto o outro, e o público reclamar, nossa, mas esse prato com essa cara e tal. Então eu acho que para a TV, geralmente, essa questão do visual contava demais, assim. Nossa, foi um bom ponto esse que você levantou. Porque a gente realmente fala isso. Porque é um dos motivos que a gente comenta, sabe? Assim, que a gente fala, a gente comenta e diz, a gente não consegue provar. Vocês só Então podem ver, né? a gente só pode ver. E realmente, quando a gente vê, a gente, nossa, esse prato feio ganhou, né? Eu entendo muito isso como você, porque a gente vê muito isso da internet. Eu mesmo uso bastante o Twitter, então eu tweeto muito na hora do programa. Eu gosto de acompanhar os comentários das pessoas na tag para trazer esse balanceamento pro podcast. Então, realmente, eu vejo muita gente Uhum. falando isso também de, nossa, o prato nem tava tão bonito assim. Mas a gente fica falando, gente, é gosto, né? A pessoa provou, o prato tá uma delícia. Pode estar feio, mas tá delicioso. Sim, eu acho assim, que é justo, né? Um dos critérios realmente tem que ser o empratamento, né? Você não pode jogar as coisas lá de qualquer jeito. Então, acho que a pontuação, ela leva em consideração o empratamento. Mas, por exemplo, entre dois pratos ótimos, se um tiver mais bonitinho, o mais bonitinho vai ganhar. Ah, sim. E de todos os pratos que tu fez, né? Qual foi a prova que tu mais gostou, assim? E qual foi a receita, assim, que tu entregou que tu se sentiu mais orgulhosa? Ah, que eu me senti mais orgulhosa. Bom, eu acho que uma que foi o divisor de águas, assim, da minha trajetória foi realmente a prova indígena, foi a primeira que eu ganhei, né? Então, para mim, ela foi muito especial, muito importante, porque a partir dali foi um carrinho de rolimã que quase só subiu, com algumas pequenas descidas, mas ali eu comecei a me destacar. Mas eu gostei muito de fazer a prova vegana, por exemplo, foi um tipo de comida, assim, tal, que eu gostei de fazer e achei que realmente ficou bom. Eu gostei do tratamento, eu gostei do sabor, eu achei que eu consegui fazer um negócio que eu nunca tinha feito de um modo muito bom, sabe? Tive uma sacada legal. A Essa prova tu de ganhou harmonização, também, né? Foi a da Bela, né? Bela Gil. eu acho que Legal. foram essas duas, foi a da Bela Gil, sim, eu ganhei. Acho que essas duas que mais me marcaram, assim. Acaba que são as que eu ganhei, foi as que eu gostei mais de fazer, eu acho, porque o resultado interfere depois na percepção do todo, né? Agora, o que eu não gostei de fazer foi a prova molecular, que foi um desespero total, assim, eu literalmente não estava muito bem no dia, e, enfim, nossa, foi um caos. Eu esqueci do tempo, não apareceu na edição, mas eu saí correndo para pegar um negócio que estava no Ultra e eu derrubei uma parede de estúdio que tinha do lado da geladeira, gente. Foi um caos. Nossa, foi realmente o Meu Deus, caos, tá vendo? essa cena, como Parede tu do falou, a gente estúdio. gosta do caos, né? Com certeza teria gostado de ver e fazer memes sobre isso pra postar Eu no Nossa, estava Twitter. muito certeza! curiosa para saber se iam mostrar, mas assim, acho que por questão até da nossa segurança e tal, não ia ser legal eles mostrarem a edição, mas eu fiquei muito apreensiva, gente. Será que o quanto eles vão mostrar do meu desespero, né?
Ai, que dó. Deveria ter mostrado, porque certeza que aqui no roteiro estaria com letras garrafais e grifado, assim, pra perguntar, Kellen, como foi derrubar uma prova, uma parede do MasterChef, sabe? Então não teve como. Não, e Poxa, o pior, produção. gente, é que mesmo no caos, eu derrubei, mas eu tava tão assim que eu puxei a parede de volta pro lugar, sabe? Foi assim uma loucura. Ah, foi um bom momento da gente, tá vendo, gente? Perdemos um bom momento Good TV da Kellen, pra gente, tá vendo como falou, pra Olha, gente rir enquanto os perderam. outros tá sofrendo, a gente tá aqui rindo. Sabe, faltou isso, faltou essa coisa. Inclusive, a gente falando, ficar dizendo que torce pra Kellen, a gente falou zoando, a própria Isabela, né, a vencedora, zoou a gente, porque a gente conseguiu, você e o Edu conversaram com a gente, né, mandavam mensagem pra gente, e vocês chegaram na final e perderam. Aí a Isa falou, ainda bem que eu só falei com vocês na final. Mas é a própria zoeira dela, que toda pessoa que fala com a Você gente... já sabe quem é a culpa? É, Ai, a culpa é da gente. Por isso, como eu sempre falo, eu falei pro Eduardo, falar pra Kellen agora, Kellen, desculpa, a gente torceu pra você e você perdeu por causa disso. Não foi nem por culinária, foi nosso pé frio pra cima de você, que a gente chegou Ai, na gente, final bem fala dividido. sério. Mas, ó, isso das críticas que você Mas falou dos vale, jurados... a torcida também, o carinho a gente leva, é um prêmio também. Ah, olha, tá vendo? Enchendo a bola da gente, né? Ficar se achando. Mas, ó, Kelly, você falando isso dos comentários jurados, falou disso que o público, né, adota as pessoas como as pessoas têm que ser do jeito que elas querem que seja, não do jeito que a pessoa realmente é. E você falou mais no começo do hate, eu quero saber disso, como foi lidar com... Você recebeu algum hate pesadíssimo, assim, no sentido de, nossa, pra que essa pessoa entra na internet e me manda isso, comenta isso? E se sim, como você conseguiu lidar com isso por esse 6 meses de MasterChef no ar? Olha, eu não diria pesadíssimo, não, porque eu vi, né, várias pessoas, não só do MasterChef, mas famosos em geral, né, falam que, manda se matar, falam coisas muito, muito pesadas, assim, xingamentos muito pesados. Não chegou nesse nível pra mim, assim. Mas eu confesso que eu achei que eu tivesse mais preparada para esse tipo de comentários desnecessários, assim, sabe? De xingamento e tal. Eu achei que eu não ia me abalar tão facilmente. Só que eu nunca tinha recebido, né? Porque quando você olha uma outra pessoa que está sujeita a isso e tal, recebeu, nossa, por que essa pessoa liga, né? Que bobagem, é só um fulano que ela nem conhece falando qualquer coisa. Mas quando recebe, é realmente diferente. Mas assim, foi um aprendizado também. Eu acho que me abalou um pouco de início, até eu entender que isso acontece, que as pessoas falam da boca para fora. Eu até cheguei a responder alguns, isso é muito louco. Uma vez eu respondi uma menina no Twitter, perguntando, ela me xingou alguma coisa, eu não lembro o que era. Eu falei, tá, mas por quê? Sabe? Por quê? Você me conhece? Ela, não, desculpa, achei que você não queria ler, eu te adoro, de verdade e tal. Eu falei, tá, tá pra ligar tanto, assim. E tem gente que não gosta de você também é super normal, né? Eu acho que entender isso e lidar com isso é a primeira coisa, é muito importante. Mas, de fato, não é fácil você ver as pessoas te criticando, principalmente quando não é de forma sensata, que é o que eu falei que vocês fazem. Vocês realmente analisam, vocês querem entender, vocês olham com um olhar atento, querem entender, sabem e tal, consideram a edição, consideram um monte de coisas e dão a opinião, né? Seja ela boa ou ruim, mas sempre com muita sensatez e respeito. Em geral, eu ficava indignada, porque, tipo assim, gente, a pessoa não tá assistindo, não é possível que ela tá falando uma asneira dessa, sendo que eu não fiz, eu não falei isso e tal. Então isso rolou. Mas a grande minoria você acaba entendendo que as pessoas não estão falando de você necessariamente, é só, sei lá, é meio E, incompreensível mesmo. e é um reality bem diferente, né? Pelo menos as pessoas estão criticando, às vezes, o prato, né? Assim, não tá indo a nível pessoal, né? Como você tivesse no Big Brother, né? Que eu acho que aí o nível, o povo extrapola O tudo ali. louco é que às vezes é pessoal, sabe? A pessoa xinga você. Que se for o prato, beleza, eu faço uns pratos ruins, rolou, errei e tal. Mas as pessoas te xingam pessoalmente. Então, e sem motivo algum, geralmente, aparentemente, né? Isso que era o mais difícil. E isso é uma coisa muito curiosa, assim, porque nessa temporada, né, pela primeira vez, a gente teve a twist do mezanino, né, onde o mezanino acabava ali salvando uma pessoa, né, da eliminação e, consequentemente, eliminando ali outra pessoa, né, e, na verdade, não eliminando, né, porque depois sobrava 2 para os jurados decidirem, mas muitas vezes acabava sendo a decisão do mezanino que definia, porque
entre os dois que acabavam ficando embaixo, um tinha claramente se destacado, ou claramente sido muito pior. E pelo que o próprio Edu falou, assim, e até pelo que a gente acompanhava pelas redes sociais e tal, parece que vocês conseguiram construir uma relação super boa entre o cast, assim, se respeitar, e evidentemente deve ter tido alguma questão, assim, mas mesmo a própria edição do MasterChef, que em temporadas anteriores tinha um comportamento de trazer alguém como vilão, a gente não sentiu nessa temporada, sabe? Todo mundo. A gente conseguia gostar de todo mundo, sabe? Diversas vezes a gente falou que a gente gostava de todo mundo, assim, que tinha alguns momentos ali que alguém parecia um pouco não tão legal e tal, mas não, a temporada não teve uma característica de ter um vilão, né? Então, assim, e entre vocês, parece que vocês conseguiram entender muito bem que aquilo ali fazia parte de uma dinâmica do jogo e que tudo bem. Em compensação, o público, em alguns momentos, pareceu que não aceitou tão bem essas decisões, né? E aí vinham essas críticas, talvez muito por conta disso, dessa twist, de vocês serem colocados em uma posição de algozes ali de alguém, sabe? E aí a decisão pode ser considerada justa, injusta, enfim, uma série de critérios, né? E mesmo apesar disso, a edição em nenhum momento utilizou isso pra vilanizar alguém, sabe? Pelo menos eu senti. Coisa que em outros anos foi feito, sabe? Sim, isso que você falou, assim, todo mundo, a gente conviveu demais, né? A gente passava literalmente todo o tempo em que a gente não estava no quarto dormindo juntos. Então era realmente cerca, assim, de pelo menos 12 horas por dia, todo o casting juntos, né? E geralmente reunidos dentro de uma sala, sem ter celular, sem ter relógio, sem ter nada para fazer, a não ser conversar entre nós. Então, de fato, rolou assim, uma parceria, né, de todo mundo e realmente esse entendimento. A gente conseguia separar, até onde eu percebo também, das minhas relações lá, a gente conseguiu separar super bem essa questão do jogo, sabe? E um exemplo disso que você falou, que eu acho que ficou até marcado para mim sobre uma das primeiras vezes que eu levei crítica em relação até a questões de estratégia de jogo, foi quando eu troquei um imã de geladeira do Heitor, que eu troquei a geladeira dele e tal. Só que assim, pra gente lá era tão bem resolvida essa questão de não, existe uma dinâmica do jogo, a gente precisa cumprir, a gente precisa fazer e tá tudo bem, né? Lógico que você tem as pessoas que você prioriza ou não, mas ok, faz parte do jogo. E o Heitor é ainda uma das pessoas mais queridas para mim. Eu adoro o Heitor, a gente tinha uma relação lá, nossa, super bacana. E a gente saiu desse mesmo episódio, a gente sempre saía para tomar um ar ali com o pessoal juntos e tal, nos grupinhos, conversando e falando da troca de geladeira e rindo disso. E aí, quando o episódio foi ao ar, a galera, tipo, me massacrando, os fãs do Heitor, né? Meu Deus, você trocou a geladeira do Heitor. E ainda fiz um confessionário, né, como vocês falam na época, falando, Heitor, não sei o que, troquei sua geladeira, algum comentário assim. E brincando, a brincadeira, porque era o clima que a gente tinha de bastidor, né? Mas a galera não acompanhou e aí ficou esse clima com os Heitorzetes, eu não sei como chama a galera do Heitor. E o Heitorzinho, e o fandom do Heitorzinho ficou como, né? Revoltado, né? Quando o Eduardo falar isso. O Heitorzinho ficou como? Mas é realmente isso. E isso só mostra o poder do reality show, né? Porque um comentário que você fez de forma descontraída, né? Como aí a gente falava muito isso, gente. A gente não conhece, tipo, gente, a gente não sabe como é que tá os bastidores dele. A gente não tem uma câmera 24 horas mostrando eles convivendo. Então, quando mostra um comentário assim, meio que constrói na cabeça do público uma rivalidade que, como você falou, não existia, né? E rivalidade vai ser natural, gente. São 24 cozinheiros querendo ganhar um prêmio, ganhando um curso, é dinheiro, é um troféu, é reconhecimento, sabe? Então não tem como você também ficar dizendo, eu não vou prejudicar fulaninho, que é prejudicar entre aspas. Se você puder, é um critério do jogo, né? É uma ferramenta que o jogo deu. Você ganhou uma prova, ganhou uma vantagem, você tem que usar. Você nem é se prejudicar, você tem que escolher alguém. Então realmente é uma decisão que tem que ser sua e infelizmente vai sobrar para alguém que vai sofrer aquela penalidade. E o que a gente fala ali nos confessionários também, que dá muito pano, né, pra manga ali pro pessoal comentar, nem sempre é o que a gente quer dizer. Porque se a gente simplesmente falasse só o que a gente queria dizer, muita coisa não ia rolar, mas a produção
faz com que a gente passe por cada detalhe do programa. Então, eu tive que falar sobre a troca da geladeira, né? Então, não falei necessariamente só o que eu gostaria de falar. Não que eles me forcem a falar nada, né? As palavras saem da minha boca, eles não me dão um roteiro. Mas eles perguntam e falam para eu falar, fala exatamente sobre essa hora, o que você pensou. Ah, mas o Heitor disse que ele não ganhou a prova por sua causa. O que você acha disso? Então, eles meio que fazem a gente dar essas alfinetadas, né? Lógico, para render para o público, assim. E olha que é algo que a gente fala bastante aqui, viu? A gente fala, porque a Lorena, da temporada anterior de vocês, né, que eu não conto a da pandemia como temporada regular, porque, né, foi um vencedor por semana. Ela também falou isso dos confessionários, porque, como eu sempre falo, gente, eu indico uma série que é chamada Unreal, que mostra um reality show fictício, mas mostra os bastidores. Então, o que a Kellen falou acontece, gente, em qualquer reality show que se peça um confessionário. A produção vai chegar para a pessoa, pedir para narrar e vai soltar o que o outro participante disse, né? Porque ela quer ver a sua reação, ela quer ver o que você vai fazer com isso, ela quer ver se daí nasce uma rixa ou não. Porque, por exemplo, isso da produção falar para você e do Heitor, a Ana Paula Padrão, que já é bem maliciosa, né? Tantos anos aprendendo mais, ela sabe isso porque muitas vezes ela emplacou que Kellen, você está chegando no número de vitórias de Eduardo. Kellen e Eduardo estão pau a pau, estão colados no outro. Você não via, né, que realmente era uma atiçadinha, né, de tipo, olha, Kellen, você está perto, vocês estão com muitas vitórias. Tá vindo aí uma rivalidade. E acabou que, eu não sei se foi a Ana Paula Padrão que causou isso, se foi surgir naturalmente, mas acabou, eu e o Eduardo, até a gente falou isso na live da final lá do TikTok, porque acabou de fato se construindo uma rivalidade no jogo, né, por um bom tempo ali nas últimas semanas do MasterChef, mas que a gente gostava. Porque era bom para nós dois, né? Porque criava uma história para ambos, então dava destaque para ambos e a gente até brincava que tinha em quem descontar se fosse o caso, né? Isso era até cômodo. Então, se tivesse que ter alguma escolha em determinado momento, eu podia contar com a minha rivalidade com ele podia contar com a minha rivalidade também. E aí nossos caminhos se cruzaram também, até sendo aliados lá, a dupla, no muro, quando vocês acabaram de falar. Então, isso foi bom pro enredo, assim. E a gente levava dessa forma, assim, legal, a gente é rival no jogo, tipo, que legal, sabe? Ou seja, realmente era o público deixando as coisas maiores do que elas eram, né? Porque vocês se dando bem. E eu ia falar justamente isso. Vocês foram rivais, mas depois, né, fizeram prova juntos. E isso de vitórias, você falando que como cresceram, você teve bastante vitórias, Kellen. Você chegou um momento a ficar igualada com o Eduardo, porque ele trazia esses dados aqui também, né? De vitórias de vocês. Então, você quando viu que estava ganhando tanto, você chegou a pensar, fez, nossa, realmente eu tenho chances de final? Ou você pensava que, ai não, eu não vou chegar na final? Você ficava insegura sobre chegar ou não na final? Eu pensava sempre muito no próximo passo, sabe? Quando a própria Ana Paula Padrão deu esse dado, se eu não me engano, foi na prova da Gretchen, que ela falou, a gente tem 2 pessoas com o maior número de vitórias, quem vocês acham que é e tal? E aí ela falou que era eu e o Eduardo, eu não sabia. Eu não imaginava. O Eduardo tem esse perfil, ele tinha uma lista, então ele sabia quantas vitórias tinha cada pessoa. Eu não. Eu estava totalmente desapegada a números e eu só queria saber de passar da próxima prova, sabe? Então eu acho que assim foi até a final. Eu só queria pensar em passar na próxima. Lógico que eu pensava, né, que eu poderia chegar na final, tinha medo de sair, consequentemente não chegar, que era o grande objetivo, mas eu focava muito no próximo passo, assim, muito na próxima prova. Eu consigo realmente imaginar o Eduardo com a listinha de quem tem mais vitórias. Pra quem acompanhou o Eduardo. Gente, ele tinha uma tabela e ele falava isso assim na van, a gente indo gravar. Minha tabela do Excel eu atualizei. Ele tinha um ranking, ele falava meu ranking tá tal, mas ele não falava, mas eu não vou falar quem é no meu ranking, não sei o que lá. Então ele enchia a cabeça da gente de caraminhola segundo o ranking, os números dele e tal. Olha só, que legal isso. Eduardo Prado, o reizinho do Excel. Eu consigo, realmente, como eu falei, eu consigo imaginar ele com a tabelinha lá dizendo, olha, Kellen, você tem tantas vitórias e eu tenho tantas, sabe? A cara dele falar isso. E você chegou na final, né? Vocês foram pegos de surpresa mesmo, que era uma final com 3, porque a gente meio que já ouviu os burburinhos que seriam 3 numa final. Ou realmente foi tipo, nossa, 3 pessoas na final? Porque nunca tinha acontecido isso antes. Nossa, foi muita surpresa, assim, eu não imaginava, né? Eu nem consigo lembrar, assim, exatamente o que foi que eu senti na hora, porque foi muito
muito louco, eu não esperava, sabe? Para mim faltava ainda o tal último passo que eu falei que eu sempre focava no próximo, no próximo, no próximo. Então eu ainda tinha um próximo, sabe? Que eu ainda estava focando quase 100% num próximo antes de chegar na final. E acho que vocês ouviram os burburinhos, porque já tinha um tempo no ar, né? Eu não sei naquele momento, em que momento que isso começou a sair na mídia, enfim, mas até lá, pelo menos eu, se alguém sabia ou tinha ouvido falar, não me contou, porque eu realmente não sabia, não tinha ideia, eu fui pega totalmente surpresa. Até nós vimos uma foto do Jacan que ele postou sem querer no Instagram, né? Sobre tá gravando a final. Verdade. E tinha uma loira lá, porque assim, a gente no podcast, às vezes a gente se esbarra no spoiler, sendo que a gente não vai chegar aqui e gravar Eu aquela vi semana e essa foto, dizer, né? viralizou, né? Só que, enfim, só que a gente já tinha gravado, então até o momento eu realmente não tinha ideia, assim. E a gente tem que chegar aqui no podcast e não pode dizer, olha, gente, afinal vazou e fulano e tal, tipo, tava a Helena, ainda tava no programa, o Luiz, a gente vai dizer, olha, a Helena vai sair, o Luiz vai sair, afinal é Eduardo, Kellen e Isabela, sabe? E tinha, Uhum. a foto era meio embaçada, aí tinha uma loira, ficou eu, Aslan, um tempão, tentando deduzir se aquela loira era você ou a Isabela, mas Kellen, a gente sofreu tanto, tentando decifrar, e no final das contas não era nenhuma das duas, né? Era parente do Eduardo, sabe? Então, pra você ver como ele teoriza, mas a gente ficou pensando assim, gente, porque a gente ficava pensando, não vai ser final com três, isso só aconteceu uma vez, mas foi final de eliminar uma pessoa logo no começo. Não foi, a gente ficou com caraminholas na cabeça tentando decifrar quem era a loira, Isabela ou Kelly no final, nenhuma das duas. Eu acho que era Exatamente. ou a minha mãe ou a mãe da Isabela. Que eu Era. vi galera comentando. Porque a minha mãe, muita gente achou que fosse eu, e a mãe da Isabela, muita gente achou que fosse a Isabela. Era uma pessoa que tava de azul, eu lembro. Era minha mãe, então. Tá Ai, vendo? que A mãe da legal. Kellen conseguiu enganar todo mundo se passando pela própria filha. Gostei da estratégia, tá vendo, Kellen? Sua mãe conseguiu fazer o spoiler e não vingar. Não ficou vingando. Eu vi isso. E uma pessoa que gosta daqueles podcasts e pergunta coisas da final é a Gabi, né, Gabi? Você adora perguntar das receitas, você adora perguntar dos pratos, vai, o que você quer saber da final da Kellen? Sim, eu adoro, eu adoro. Eu acho que. Eu gosto muito da final, porque a pessoa tem que construir ali um menu completo, né? Então eu queria saber se ela se sentiu mais nervosa na final do que nos outros episódios, assim. E queria saber também qual foi o. Queria que ela contasse, claro que o próprio programa contou isso um pouco, né? Mas que ela contasse pra gente como que ela chegou na construção desse menu, o que ela pensou quando tava montando, assim, enfim. E se depois que eles receberam ali as avaliações no dia e tal, ela tinha a sensação de que ela ia ganhar, ou ela já achava que a Isabela ia ganhar, enfim. Bom, sobre a questão do nervosismo, eu falo que foi um evento à parte, assim, eu posso dividir o MasterChef em dois e a final tem um peso igual a todas as outras semanas e dias juntos. Foi com certeza a maior pressão da minha vida até hoje. Eu realmente estava muito, muito, muito nervosa, assim, com uma pressão absurda. E acho que isso, inclusive, me prejudicou muito, porque foi essa questão de. Essa obsessão de chegar, de ganhar, de querer, né? De mostrar para mim mesma, inclusive, apesar de ser bem clichê falar isso, mas era bastante isso, assim. Desde o início da temporada, principalmente por eu não ter começado em destaque, ter ido mal no início, parece que eu tinha essa necessidade de provar, sabe? Que eu não estava lá por outros fatores, mas sim porque eu podia ir bem, que eu podia ganhar e tudo mais. Então, quando eu vi que era real, que eu tinha chegado e que por mesmo querendo tanto, eu não tinha me preparado psicologicamente, vocês falam, que você é tão centrada, e teve gente que me chamou de robozinho, que não sei o quê, que lidava bem com as emoções, mas eu não me preparei para o dia da final. Inclusive porque eu nem estava preparada, eu nem sabia, como eu falei agora há pouco, foi muito rápido, assim, achei que ia ter mais um episódio ainda e tudo mais, e não aconteceu. Então eu não tinha pensado em menu da final, não tinha feito absolutamente nada nesse sentido, e eu lembro de chegar da gravação no dia que a gente ficou sabendo, né, da prova lá com o Pablo Vittar e tudo mais, que a gente ficou sabendo que estava na final, de eu chegar e o pessoal da produção já cobrar, agora a gente precisa de um menu da final. E aí eu sentei, foi o único dia que eles liberaram a gente pegar o computador e tal, no ambiente que a gente ficava lá.
e para escrever e começar a desenhar o menu. E eu sentei no chão, e ainda tinha outras coisas para cumprir lá do programa, fazer, enfim, várias, né, demandas que a gente tinha do cronograma do programa. Enquanto ia fazer uma coisa ou outra, voltava para o computador e pensava em alguma coisa. Então eu estava muito nervosa e tive ali poucos dias, eu não lembro exatamente quantos, mas sei lá, uns 2 dias, 3 dias para pensar no menu. E com o tempo contado, fazendo outras coisas. E sei lá, eu quis entregar sem medo aquilo que eu acho que eu tinha representado e me representado dentro do programa, que eu cheguei lá meio sem saber se eu ia conseguir mostrar isso, e acabou que, coincidentemente, fui numa prova indígena que eu comecei aí bem, e representando sempre com muito orgulho de onde eu vim, que é Mato Grosso, e me veio caldo de piranha na cabeça. Eu falei, mas gente, como que eu vou servir um caldo de piranha numa final do MasterChef? Isso não tem sentido nenhum. Só que eu não consegui fugir dessa ideia e achei que era original, e aí refinei, passou para um molho. E assim foi indo, sabe? Minha cabeça fritando na frente do computador, escrevendo um monte de página, repassando, fazendo. E aí veio, surgiu o nome, surgiu. As coisas foram surgindo assim. Mas foi ousado demais, eu acho, porque eu não tinha tempo de testar o menu. Então eu tive que criar e fazer basicamente com pouquíssimo ou quase nada de teste, assim. Então, fazer uma final com um menu que você nunca testou é meio loucura. Sim, É, agora que tu comentou isso de fazer uma final com um menu que tu nunca testou, tem algum arrependimento, tipo, alguma coisa que se tu pudesse voltar atrás, tu teria feito diferente? Olha, eu não mudaria de jeito nenhum o conceito do meu menu, assim, o que eu quis apresentar, os sabores que eu quis apresentar, acho que eles estavam lá, sabe? E eu não mudaria jamais, assim, eu manteria o mesmo conceito, os mesmos sabores que eu levei, os mesmos ingredientes que eu levei, mas eu acho que eu mudaria alguns preparos e alguma forma de apresentação. Por exemplo, ter utilizado a churrasqueira foi uma má ideia, mas eu só soube depois de usar, porque senão até hoje eu não saberia. Eu perdi muito tempo acendendo fogo, não sei se o carvão ficou úmido pela questão do ambiente de gravação e do estúdio e tal, mas assim, não acendia de jeito nenhum. E um monte de coisa, assim. Então eu acho que eu teria sido um pouco mais pragmática, sabe? E Sim. eu teria usado talvez outras técnicas menos arriscadas. Por exemplo, fazer uma terrine de arroz em 1 hora. É um tempo muito, muito, muito arriscado, porque geralmente leva pelo menos 2 horas para você fazer. Pelo Sim. menos, assim, se você for fazer muito rápido. Então, essas coisas eu acho que eu arrisquei demais, sem ter tempo de teste antes para saber se realmente poderia dar certo. Eu achei que poderia dar, assim, acho que a maioria das coisas realmente deram certo, mas com alguns problemas de execução, que todo mundo teve, na realidade, né? Todo mundo teve, em algum nível ou outro, todo mundo teve problemas de execução. Alguns mais. A Isa teve mais na entrada, eu lembro que ela ficou muito. Ah, eu vou deixar ela falar sobre o prato dela, né? Mas assim, cada um, o Edu na sobremesa, como ele já falou, a Isa na entrada, eu no prato principal, então meio que equilibrou, assim, Sim. os nossos erros, sabe? Então cada um tinha uma insegurança num prato. E depois da gravação ali do episódio da final, que vocês receberam as avaliações dos pratos naquele mesmo momento, né? Tu Uhum. tinha ali a sensação de que poderia ter vencido, ou vocês já achavam que a Isa talvez teria vencido? Tipo, como que você saiu dali, assim, o espírito, assim? Olha, independente de quem tivesse vencido, era muito difícil saber, sabe? Eu acho que eu tinha esperança, eu acho não, eu tinha esperança de ter vencido, porque as avaliações foram muito neutras. Eu não sabia o que ia mostrar de fato na edição, mas eles pontuaram muitas qualidades e muitos defeitos em todos os pratos, né? Então você sai de lá com uma sensação de empate. Você não sabe muito bem o que vai acontecer a partir daquilo. Só que eu sabia, eu não sei a sensação do Edu e da Isa, mas eu sabia o que eu queria entregar e, de fato, eu não cheguei exatamente naquilo que eu queria, no 100% que eu poderia, sabe? E pelo que eu conversei com o Edu e com a Isa, eles também não, o que é normal, né, dentro do tempo que a gente tem. Só que eu tava triste comigo, independente do resultado, eu poderia ganhar, eu poderia ter ganho, que eu acho que eu teria essa sensação até hoje, de
meu Deus, por que que eu errei aqui? Por que que eu fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo, sabe? Sim, Então, acho que eu saí com essa sensação muito forte, assim, meu Deus, e tal, e tal, e tal. Então, mas eu achava, depois que deu o resultado de terceiro lugar, porque o meu resultado saiu no final da gravação. A gente só não sabia o primeiro e o segundo, mas eu sabia que era o terceiro. aham, Então, eu acreditava que a Isa tinha ganho. Eu comentei com ela que eu achava, lógico que a gente não tinha certeza, né? Mas mesmo antes de sair o terceiro lugar, a gente ia no banheiro feminino juntas, né? Na gravação. Aí sim, uma na cabininha, assim, a outra da outra, pra gente, e aí, o que que você acha? E aí, o que que você achou? E tal. E a gente não podia sim, falar muito, né? Do lado do produção e tal. E a gente cochichando no banheiro. Mas aí, pela avaliação, eu achava que seria a Isa, de fato. E eu achei que foi uma super sim, sacada dela levar o menu vegano, né? Então, acho que começa por aí também. sim. Legal, é legal ouvir as percepções de vocês, porque a gente não sabe também muito bem, porque no fim das contas, a edição, ela precisa construir, claro, ela precisa deixar o suspense, mas ao mesmo tempo ela precisa tornar a vitória aceitável para o público, né? Então, é normal que eles acabem pensando ali nos comentários coisas que já façam a gente achar, né, o público achar que de fato o menu da Isa estava melhor, assim. Então, é legal ouvir também a percepção de vocês, se, foi mais ou menos esse julgamento que vocês receberam lá na hora, ou se a edição acaba construindo um caminho mais assim para tornar a vitória mais crível, né? Mas eu, por exemplo, como eu falei na própria época, assim, assistindo o episódio, já dava a sensação também de que a Isa acabaria vencendo, né? Sim, eu acho assim que na final também, ali, a sensação que eu tive é que eles foram brandos com nós três, sabe? Mesmo porque a gente se critica muito, né? Então, assim, a Isa criticou bastante algumas coisas que ela fez, eu critiquei bastante algumas coisas que eu fiz, e que os próprios chefes não levaram, não colocaram isso tão pesado. Afinal, era uma final, né? E a gente precisa entregar algo legal para o público. E tava, obviamente, muito legal, mas é a gente que se cobra muito numa final de MasterChef. Então, eu acho que é isso. Eles tinham justificativas para todos os caminhos, né? Que fosse justo dar, enfim. E eu acho que a Isa seria. Depois assistindo, eu fiquei em dúvida, sabe? Será que é a Isa? Será que é Eduardo e tal? Porque a narrativa do Eduardo era muito forte, realmente, nos episódios. Ele tinha aquela coisa de que falou que ia voltar para ganhar, então também tinha uma história legal por trás. Então eu ficava muitas vezes em dúvida entre os dois, em qual dos dois ia ganhar. Mas eu acho que afinal a Isa seria incontestável pela trajetória dela, né, de nunca ter sido destaque negativo. Então eu acho que teve tudo isso. Sim. Eu acho que a gente exaltou muitas vezes também ao longo da temporada ali das gravações que vocês foram um cast muito bom, assim, de muito alto nível, né? E na final não foi diferente, né? Vocês entregaram uma final de alto nível, sim. Então acho que só parabenizar a todos aí mesmo, porque de fato foram assim, a gente nunca comeu, né? Mas assistindo assim, vocês foram excelentes cozinheiros, assim, sabe? Então acho que de fato foi uma temporada de altíssimo nível e a final também. Acho que qualquer um que vencesse ali estaria representando muito bem, assim, a temporada, sabe? Sim, modéstia à parte, né? Não falando só de mim, acho que eu concordo, assim. Como eu falei, viver a final foi uma experiência à parte, então o que a gente passou não foi fácil, falo por mim, é uma pressão muito grande, é uma responsabilidade muito grande, então todo mundo chegou ali por algum mérito, né? Por ter conseguido chegar, e qualquer um que ganhasse, com certeza seria merecedor, afinal estava todo mundo lá, e foi difícil, foi uma jornada difícil para todo mundo. E foi bom você falar isso de prazo, de tempo, que foi logo depois da semifinal que recebeu, porque até ver o público ver, né, que nem as mil maravilhas, né? Tipo, vocês voltaram pra casa, tiveram um mês pra pensar nos pratos, tiveram mais não sei quanto tempo de testar em Nossa, casa, gente, né? nossa, De quem fazer me as dera. coisas. É bom que o povo já assiste, quem escutar a gente vai assistir já esse ano, já pensando, ó, tá vendo, gente? Aquele povo ali vai chegar na semifinal e receber a dica. Façam aí o seu menu da final, sentadinho no chão, como a Kelly Então, fez. E nas temporadas regulares, o pessoal sempre comenta que testou muitas vezes em casa. Só que até pela dinâmica acho que de vocês estarem no hotel, é totalmente diferente, né? Vocês não estavam ali provavelmente com uma cozinha à disposição para
testar o prato 1 milhão de vezes, assim. Então, isso também prejudica um pouco. Sim, não, acho que foi a principal questão, assim, pra mim, né, que nunca tinha testado o menu, então pra mim essa foi uma questão que pegou bastante. E foi uma temporada, como a Gabi falou, foi uma temporada muito difícil e forte, porque quando chegou no top 10, eu acho que a gente chegou no top 10 falando que praticamente todo mundo ali do top 10 podia vencer a temporada, né? Porque cada um tinha uma Foi. história diferente, cada um tinha vitórias, cada um tava por cima, alguns já tiveram muito por baixo, mas é aquilo, né? Programa de culinária, gente. Você pode ser o melhor cozinheiro do mundo, mas se você salgar demais um prato, não tem como nenhum jurado defender. Vai estar a comida pia pura, né? Como eu gosto de falar com salga, e a pessoa não vai passar. Mas, Kelly, uma coisinha que você falou, que eu até tinha me esquecido de botar, mas eu botei aqui, foi agora, como você falou, você fez uma prova com a Gretchen. Gente, como foi? Você do nada, sabe, tá cozinhando com a Gretchen no MasterChef, podendo ser eliminada, sabe, se a Gretchen tivesse errado. Nada. Não, foi muito engraçado, assim, é isso, assim, não, do nada, né, do nada, Ana Paula Padrão, Gretchen, pra ser minha dupla, foi engraçado, assim, deu uma tensãozinha no começo, porque com outro participante, né, a gente já tinha uma afinidade, a gente já tinha afinidade com a cozinha do MasterChef, com o programa, com o tempo, com tudo, e chega uma pessoa do nada, que não está no programa e tal, e para você trocar, cozinhar junto, né? Então deu um medinho, assim, mas ela estava preparada, entendeu? Ela estava preparada, assim, ela sabia, eu acho, qual que era a prova, né? A produção não ia deixar ela entrar lá de qualquer jeito. Então, o que vocês viram é real, era cada uma 10 minutos, cada uma cozinhava um tempo, ela realmente não aceitava minhas sugestões, mas foi tudo bem, no fim das contas a gente dançou um pirilim-pim-pim e subi no mezanino. Essa Que é o que prova foi importa, tudo, né? foi muito Que é legal. o que importa. O resultado positivo veio aí, né? Que foi por todo. Ele até comentou no dia que a gente gravou, ele falou, gente, se a Kellen sai nesse episódio por causa da Gretchen, né? Porque tipo, ela não vai ser por causa dela, vai ser por causa da Gretchen, né? Tem isso. Ia ser bem difícil, ainda bem que vocês Eu tenho só uma última perguntinha, que na verdade a gente já falou ali sobre a final e tudo, mas é mais uma curiosidade. Qual foi a eliminação, assim, que deixou vocês mais chocados? Tipo, que ninguém pensava que aquela pessoa ia sair e aquela pessoa foi eliminada. Mais chocados? Deixa eu lembrar. Gente, mais chocado? Eu acho que, assim, o Pedro, para mim, foi uma saída prematura, sabe? A primeira eliminação da Helena também, eu acho que deixou todo mundo, assim, meio de cara. Acho que para mim foram essas, assim. Porque a Helena realmente, a Helena também o povo ficou bem chocado com a primeira, mas a primeira eliminação da Helena fez um bem danado pra ela, né? Que ela voltou com outro fogo, né? Assim, né? Ela quando voltou da repescagem, tava indo bem Sim, até ela o voltou dia que diferente. saiu. Ela até comentou isso com a gente, assim, pessoalmente ela tava diferente, assim, ela meio que sentiu a beleza. Eu cumpri, ela falou isso lá no programa, né? Eu cumpri o que eu tinha que cumprir, beleza, já saí. Agora o que vier é lucro, já tô fazendo hora extra aqui, então ela meio que se sentiu mais nessa liberdade, assim, de curtir um pouco mais, sabe? Isso eu acho que foi bom, foi bom para ela. É que eu quero saber do futuro agora, né? Quais são os planos dela para o futuro? A gente tem visto algumas publis, né, no Instagram. Inclusive a última, só vou confirmar aqui agora no Instagram se foi a última mesmo. Mais um jantar que foi nas alturas. Eu achei tão legal. Isso, assim, Então, podia vai ser... começar a blogueiragem, entendeu? Assim, é um mundo novo que se abriu também, né? Aproveitar essa visibilidade do programa. Enfim, estou com vários projetos na área de gastronomia também, quero seguir na área de gastronomia. Já fiz 4 eventos cozinhando aí à frente da cozinha como chefe, que é um negócio muito doido. Admiro cada vez mais o chefe de cozinha, porque realmente você está à frente de uma cozinha para servir várias pessoas é diferente demais, assim, e é muito bonito. Estou cada vez mais apaixonada também. E eu acho que só reafirmei o meu amor pela cozinha, assim, de que dá para fazer, sabe? Dá para viver de uma paixão, assim, e aliar a nutrição daqui a pouco, que também
o grande amor da minha vida, digamos assim, é a nutrição, né? Que eu já vim estudando aí antes do programa mesmo, como contei para vocês. Me formo daqui 2 anos e meio. E aí quero conseguir aliar isso de alguma forma. E agora é isso, é aproveitar a visibilidade. Eu acho que abre muitas portas, de fato, o programa, assim, onde você chega. É muito legal, as pessoas te conhecem e tal. Eu até falei, eu não sei onde eu estava comentando esses dias, que é até dá um contraste, assim, a questão. Hoje a gente tem muitos influencers, blogueiros com milhões de seguidores que são muito conhecidos, né, nos seus nichos específicos, mas que se eles saem daquele nicho, as pessoas não conhecem muito quem são. No meu caso, que não tenho milhões de seguidores, em todo lugar que eu vou, eu sou parada, as pessoas reconhecem, as pessoas gritam, sabe? Isso é muito, muito legal, assim, e onde você chega também as portas se abrem, então isso está sendo muito gratificante. É que bem legal. legal mesmo. Bem legal, né? Pelo menos reconhecimento é bem legal. E com uma coisa que você fez que você ama, né? Que foi a culinária que chegou lá e apresentou. A minha pergunta estava em consonância com a da Isa, para entender um pouquinho aí dessas perspectivas de futuro. Eu ia perguntar também com quem que ela tá mantendo contato do programa aqui fora, quem que ficou uma amizade, como que estão as coisas. A gente tem um grupo, né, com todo mundo, então a galera escreve, fala alguma coisa quase todo dia ali no grupo. Essa semana foi aniversário do Antônio, por exemplo. Ontem foi aniversário do Heitor, então a gente manda mensagens, parabéns, a galera conta novidades. O grupo tá bombando, né? Agora, por causa da nova temporada do MasterChef que tá vindo, a gente já mandando ali quem são os participantes, quem conhece, não conhece, já dando nossos pitacos. Mas, assim, eu gosto muito, acho que eu não tem ninguém ali do elenco que eu não goste, apesar de eu não falo com todo mundo, assim, né, direto, mas eu acabo encontrando ou falando de vez em quando com muita gente. Eu tenho um carinho muito especial pela Amanda. Eu falo que eu tenho um grande defeito, eu sou uma má amiga, no sentido de, isso é com todo mundo, mas vou dar o exemplo da Amanda aqui, porque vocês conhecem. Eu penso na Amanda todo santo dia. Mas eu mando mensagem para ela uma vez por mês. E ela é pior que eu. Ela me mandou mensagem anteontem, aí ontem eu respondi, e ela só vai me responder amanhã, provavelmente. A gente é assim. E tá tudo certo, gente. Olha, eu conheço, porque eu também sou assim, mas eu e Gabi, né, Gabi? Mas. Exatamente, bem assim. A gente mesmo manda mensagem no grupo da gente do podcast. Então, né, assim, só vem aí. Mas a gente tá terminando, gente, nossa entrevista com a Kelly. Kelly, eu quero agradecer muito você por ter vindo aqui gravar com a gente. Foi muito legal te receber. Você sempre, como falei, sempre carinhosa com a gente. Você sempre foi carinhosa em todas as redes sociais. Sua mãe, se eu não me engano, já chegou a dar like e comentar num post da gente quando você mandou áudio na semifinal da Pavitar. Então, a família Kelly, toda muito acessível, muito maravilhosa. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação. É que fala. Parece que eu já falei com vocês várias vezes. Tanto que eu já ouvi a vozinha de vocês comentando de MasterChef. Foi um prazer estar aqui. Eu espero comentar essa nova temporada aí com vocês. Já fica o convite para vir uma semana aqui com a gente. Agora eu quero estar do outro lado, entendeu? Nossa, já tá por Kelly aí, Kelly. Já tá no grupo, já. Já vamos por aquele. Já tá no nosso grupo de gravação, então um pulo, Kelly, aparecer por aqui. Pode deixar que vai sua janelinha do Instagram vai pipocar com mensagem da gente. Vai dizer, Kelly, olha, vem criticar uns pratos aqui com a gente essa semana, né? Porque a Kelly tem local de fala, né? A Kelly pelo menos tava lá, a gente é de gaiato. A Kelly pelo menos tá, né? Vai dizer, se fosse comigo, no meu tempo, já pode dizer isso, Kelly, você já é veterana. Vamos ver se eu sou mais empática com o pessoal, eu acho que sim, viu? Mas vocês são também. E vocês têm lugar de fala também. O lugar de fala de vocês é o principal, que é o do público. Quem vê é o que importa. É o que olha a comida, que só olha pela televisão. Mas, quem quiser acompanhar a Kelly... quem quiser acompanhar a Kelly, é só seguir as redes sociais dela. Eu vou deixar os links aqui para vocês acompanharem tudo dela no Twitter, no Instagram, chegarem lá e seguirem. Kelly, só uma pergunta rapidinho, falando de redes sociais. Você já pensou em abrir um canal no YouTube sobre isso, gastronomia, ou não? Aproveitar essa visibilidade. Olha, todo dia tem alguém para me perguntar isso. Eu acho que não me perguntaram, você perguntou.
Olha, eu tô pensando num canal, eu quero abrir um canal, mas eu não quero fazer um canal de receita, sabe? Assim, convencional, como a gente está acostumado, porque eu acho que já tem muitos canais muito bons. E eu tô pensando assim, não quero ser só mais um canal, né? De ensinar uma receita e tal. Então, eu tô pensando em alguns formatos, em coisas diferentes, relacionados à gastronomia, mas não necessariamente ensinando receitas. Ah, Spoilers. bem legal. A gente vai. Hum, Quando o Uau. canal sair, a gente vai se inscrever lá. Pode deixar que o like da gente vai ter, a gente vai divulgar aqui, vai dizer, ó, gente, a Kellen tá lá. Vai divulgar, a gente vai panfletar a Kellen aqui agora. Participante que é legal com a gente trata bem pro resto da vida, tá vendo? Então, mas é isso, gente. Muito obrigado, como falei, Kelly. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu. Quem quiser mandar algum e-mail pra gente, como falei, extrapodcast@gmail.com e dizer que dia 17 de maio estreia o MasterChef Brasil, ou seja, dia 19, na quinta. Já tem eu, Aislan, Gabi e Isa. E em alguma semana a Kelly também, ó, comentando um episódio, dando nossa análise, né, dos participantes. Então é isso. Nos vemos semana que vem e tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Um Tchau, beijo. tchau. Beijo. tchau.